Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essa repercussão da mídia desse empate do Corinthians contra a equipe do Cruzeiro na Neoquímica Arena pelo placar de 0-0. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Personagem do jogo, Cássio, no último lance ali, ele, o Vidalba também, o Cruzeiro acabou não jogando uma partida tão boa quanto os últimos jogos do Cruzeiro, mas o Corinthians também se fechou, esperou o adversário, mais posse de bola dos visitantes, mais chances. O Corinthians ficou ali esperando uma bola, o gigante Cássio conseguiu mostrar a sua frieza e a sua boa forma nesse momento. Ronaldão, um alívio, né? Porque é o líder do campeonato, um time muito forte. Mesmo jogando em casa, o Corinthians sabia que tinha uma grande equipe do outro lado. Não, e honrar a camisa ontem. Ontem, com 6 minutos de jogo, o Bidon dando carrinho. Então é isso que o torcedor quer ver, o time pegando, o time marcando, correndo. Ontem ninguém ficou paradinho igual no Clássico. No Clássico ainda saiu barato o resultado. Só que ontem todo mundo entregou. O próprio Memphis também, ontem com dificuldades entre os zagueiros, marcando, não teve espaço. Ontem teve um rodízio para bater no Garro também, que foi o melhor em campo. Para mim o Garro foi o melhor em campo. Uma pena que ele está suspenso para o jogo contra o Botafogo. Tomou o cartão por reclamar porque estava apanhando, é impressionante. E não foi a primeira vez. Contra o São Paulo, o Daronco perseguiu ele também, esse menino que tomou pancada, rodízio de pancada em cima dele. Ontem foi rodízio de pancada e ele tomou cartão por reclamar. Falou, ó, estão me batendo e vocês não estão fazendo nada. Então ontem foi o melhor em campo. E o Corinthians, com o Bidu marcando firme, impressionante o time do Corinthians ontem. Uma defesa constante, errando pouco, com uma equipe que tem um ataque fulminante, que era do Cruzeiro. Foi um grande jogo pro Corinthians porque teve entrega. E é o mínimo que o torcedor espera de vocês aí, viu? É entrega. É isso que tem que fazer. Agora eu vi o treinador do Cruzeiro reclamando do gramado, falando que o gramado era muito bom. Foi isso mesmo? Não está acostumado, né, com o gramado. Mas com todos esses requisitos do Corinthians aí, quanto que foi o jogo? Era pra ser 2, ó. Quanto foi o jogo? 2-0 pro Corinthians. Você falou tanto do Corinthians. Vocês achincalharam o Corinthians ontem aqui na tabela aqui. Deu 12. Aí, você tá falando que o Garro apanhou o jogo todo. Ei, jogo é jogado. Deixa eu te falar, meu amigo. Pescado, velho. É futebol, não é balé. Futebol tem contato. O gigante Cássio que fez aí. Cássio. É o que a gente espera do Cássio, o gigante ali pegar essa bola. Aí, ó, vocês tiraram com o olho aí. Aí vocês tiraram com o secador. Para, rapaz. Olha lá, ó. Aí, mas o Cici falou a verdade, parece que os caras pressionou. Não, de 4, o Corinthians. O Corinthians jogou muito. Acordou esse time. 0-0. Acordou. 0-0. Que realidade, hein? Que realidade. O líder do campeonato, bebendo. Vocês estão de brincadeira. Vamos ver, entraram vamos ver quem vai pegar o Cruzeiro, o que vai acontecer aí. O Corinthians entrou pra perder de pouco. E aí deu certo. Pra jogar, pra marcar, carrinho do começo ao fim, checada. É isso aí. Agora a torcida não conseguiu chegar porque 7h30 da noite, parabéns, ó. São Paulo travada pra chegar, ninguém chega lá. Será? Tudo parado, São Paulo. Põe esse jogo pra 9 horas da noite, vocês não vão ver o que acontece. Explodir. Mas será que foi questão do horário ou porque colocaram um sistema novo ali no estádio do Corinthians? Não, tem arena que tem o sistema novo, não vai 20 mil. Sistema novo de facial. Tem time que tem arena nova, tudo também, coloca, não tem 20 mil. 7h30, mas quantos jogos 7h30 aí já teve aí no estádio do Corinthians? Já lotou. Não. E já que o Cruzeiro não venceu o Corinthians, quem se aproveitou da situação foi... Bom, a gente vai com a Lili Nascimento, que contou um pouquinho da história pra gente da partida, dos seus personagens, Lili, porque tinha muita expectativa dos dois lados, né, de como seria essa mobilização do Corinthians e se ela existiria também. E, claro, é o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que vem de um embalo importantíssimo. Ficou no 0-0. Isso mesmo, Mari. Beijo para vocês aí do estúdio novamente, ao fã de esportes, né? Havia muita pressão também nessa partida por conta da sequência ruim do Corinthians e, como você destacou, o belíssimo momento do Cruzeiro na competição. Foi aquele empate que para o Cruzeiro ficou naquela, mais um jogo sem perder. Para o Corinthians, o torcedor, digamos assim, a gente conversou com alguns torcedores lá na Neoquímica Arena depois, foi um pouco de alívio e também preocupação. Alívio por não ter perdido, mas preocupação pelo Corinthians não ter imposto mais jogo, né, em casa, jogando ali diante da sua torcida, sabendo que precisa melhorar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 11º colocado, tem 20 pontos até agora, tem uma sequência difícil pela frente. No sábado visita o Botafogo sem 2 jogadores importantíssimos, tá? Garro e Martínez estão suspensos, então não estarão para essa partida. Fica aquela dúvida em
relação ao Yuri Alberto, se terá condições de jogar alguns minutos ou não, ou somente no derby da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Fato é que foi um resultado, como eu falei aí na reportagem contando a história do jogo, que num contexto geral, se for olhar para os últimos jogos, principalmente para o Majestoso, aquela questão que o Dorival bateu muito na tecla, né, da energia, que pelo menos 8 a 9 jogadores não foram tão enérgicos em campo. Se ele pudesse, ele faria mais trocas naquela partida. Agora enxerga que houve uma evolução, tendo em vista que é um Cruzeiro que nas últimas partidas, nos últimos jogos, vinha fazendo muitos gols. Então, num cenário geral, o Dorival enxerga que o Corinthians conseguiu suportar, entre aspas, a pressão e segurar um pouco um time que vem goleando, né, marcando muitos gols no Campeonato Brasileiro. Agora o elenco já está aqui no CT Joaquim Grava, fazendo aquele regenerativo pós-jogo. Tem mais treino também pela frente e aí sim a preparação para a partida contra o Botafogo numa quinta-feira agitada para o Corinthians, mesmo que tenha sido um empate. Mais tarde tem protesto no Parque São Jorge, mas aí é fora dos gramados. Mas é claro que a gente tem que manter o torcedor informado também, Mari. Protesto, a gente sabe também como a torcida do Corinthians se mobiliza e a gente vai repercutir tudo também aqui na ESPN, na nossa programação. Beijo, Lili, a gente volta ainda a conversar. Mari Pereira, quando a gente ouve ali Mateuzinho e jogadores falando sobre um pacto dos jogadores para uma mobilização, isso comprova que não houve uma mobilização ou uma certa concentração para o outro jogo. Qual que tem que ser o sentimento depois desse resultado contra o Cruzeiro? O alívio de não perder ou a preocupação de não vencer? Eu acho que a mobilização que o Mateuzinho traz, ela fala muito mais sobre não repetir o comportamento que o Corinthians teve no clássico contra o São Paulo. Principalmente ali o primeiro tempo, o Dorival mexe, tira o Memphis não volta pro banco para assistir o jogo, enfim, toda aquela situação. Então, acho que a mobilização, ela fala muito sobre isso. Sobre a falta de energia que o próprio Dorival usou, que o Corinthians apresentou contra o São Paulo no clássico. E era um clássico, não pode. Então, a mobilização acho que é mais sobre comportamento mesmo. Ontem foi legal, acho que o Corinthians subiu o nível competitivo contra o Cruzeiro. Um jogo que ficou muito truncado ali na intermediária, né? A gente vê que não foram tantas chances claras criadas assim para os dois lados. O Corinthians, sem referência no ataque, não consegue acionar ninguém como o Cruzeiro consegue com o Caio Jorge, depois com o Gabriel. Martinez, que está suspenso para o jogo contra o Botafogo, foi muito bem, porque o Dorival escolhe um esquema com 3 volantes ali, o Ranieri suspenso, e ele consegue segurar um lado direito muito forte do Cruzeiro, né? Que tem ali o William, que tem o Anderson, que trabalha por ali também, o Christian, que trabalha por ali. Então, acho que foi um jogo bom que o Corinthians apresentou. Mas pouco, né? Porque dentro de casa precisa do resultado. Do lado do Cruzeiro também tem muito disso, né? Quando você vem com um embalo tão... Você encara uma equipe com um embalo tão forte como a do Cruzeiro, você começa até a repensar se o empate vale ou se não vale, né? Porque, poxa, do nível de futebol que o Cruzeiro estava jogando, pro Corinthians foi alívio que não conseguiu implementar isso na Neoquímica Arena ontem. Aí o Dorival fala sobre isso, sobre a questão de estar enfrentando um time que não só é líder, mas que está jogando muito bem. E aí você olha para o elenco, você tem um goleiro que segue jogando sempre muito bem. Aí você tem um Djalma, que vem do Argentino Júnior, que também ele salva um gol ali acho que foi uma cabeçada, né? Mas você vê um cara que é líder, você vê um cara assim metido no jogo. Fabrício Bruno, depois de algum tempo, começou a engrenar assim como aquele jogador pelo qual ele foi contratado. O Memphis foi uma parede, né? Lucas Silva voltando a jogar um futebol também. Aí o Caio Jorge, e é normal a questão do Caio Jorge, de repente, não ter tantas oportunidades e não jogar tão bem como ele vinha fazendo, que já se começa também a especular a saída, é um nome que está muito forte no mercado já também, então isso também atrapalha um pouco o trabalho. E eu acho que é a marcação, né, Silas? Você bota um holofote muito grande em cima do cara, que você já sabe que é ali que a máquina de gol tá saindo, né? E por outro lado, com todos os problemas, com pouca cobrança, porque quando você tem problema, mas você está em dia, você pode cobrar. Quando você tem problema e você não está em dia, você vai cobrar como? Vai cobrar como o Memphis? Pode cobrar. E ainda com a ausência do Yuri Alberto, que é unanimidade. Ele está fazendo muita falta. Ô Mari Pereira, e eu acho que assim, a conversa, eu jamais na minha vida vou duvidar da Fiel, tá? Claro. Mas não vai ser só assim, jogando na Neoquímica Arena você garante o resultado de qualquer jeito. Do outro lado tem adversários também que estão se preparando muito bem, né? O Corinthians vai ter que fazer mais também em casa. Exatamente. E isso passa por muita coisa, né? Inclusive mercado. O Corinthians não foi ao mercado, não trouxe jogadores para substituir peças importantes como Memphis, Garro e Yuri, principalmente. E aí você
baixa a expectativa do que você pode resolver dentro de casa, inclusive. A gente tava brincando aqui, né? Poxa, saiu fulano, bota o Memphis um pouquinho pra frente, recua um pouquinho, joga um pouquinho pro lado esquerdo, um pouquinho pro lado direito. A ausência de peças. Corinthians, que é um time que tá tentando encontrar a tranquilidade, mas não tá fácil, né? É instabilidade política, administrativa. E me parece, trazendo o Pedro Rocha já pra conversa, um time que chegou no seu limite, né? Não tem elenco, os reforços não chegam. Acho que o jogo de ontem, né, e conquistar esse empate sem gols contra o Cruzeiro é bem o limite que o Corinthians consegue chegar no momento. Difícil a situação, né, amigo? Bem-vindo ao Taon. Fala, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Taon. Exatamente, o torcedor do Corinthians gostou do que viu no sentido da entrega ontem diante da torcida contra o líder do Campeonato Brasileiro, mas eu posso dizer que tem muita pressão em torno do trabalho de Dorival Júnior, uma apuração que começou depois da partida de sábado, clássico contra o São Paulo. Muita gente nos corredores do Parque São Jorge, conselheiros influentes, diretores, queriam a demissão do Dorival já depois do clássico, de sábado para domingo, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, antes do Corinthians enfrentar o Cruzeiro. E aí eu digo que tem um racha entre o Parque São Jorge e aqui o CT, porque o Fabinho Soldado é quem dá esse respaldo para o Dorival Júnior continuar no trabalho dele no dia a dia aqui no Corinthians, que joga contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então o Dorival Júnior até falou na entrevista coletiva ontem que o Fabinho Soldado foi quem deu muito respaldo para ele nesses dias pós-clássico contra o São Paulo. Então existe essa pressão em torno do trabalho do Dorival Júnior e, por outro lado, o Dorival sabe que o que foi prometido para ele não foi cumprido. Inclusive, ontem na entrevista coletiva, ele disse que havia um acordo com o antigo presidente para serem contratados 4 reforços. Esses reforços ainda não chegaram. Ele disse que sabe da pressão que tem por conta dos resultados. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: o empate contra o Cruzeiro não aliviou a pressão. O Corinthians tem sábado o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e depois se prepara para o jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, sob muita pressão, e esse racha entre o que pensa o Parque São Jorge, os diretores, conselheiros influentes, e o que acontece aqui dentro do CT Joaquim Grava, o respaldo que Fabinho Soldado dá para o trabalho de Dorival Júnior, como se não bastassem todos os problemas que o Corinthians já tem nos bastidores, né, Joana? Hoje à noite tem um protesto marcado pelas torcidas organizadas do Corinthians em frente ao Parque São Jorge, protestando contra essa situação política do clube, e a situação no campo também dá para se dizer que é de um momento conturbado. Joana, eu volto com você. Pedro, é isso. O noticiário do Corinthians não traz uma alegria para o torcedor, né? Que seja pacífica nessa manifestação. É a única coisa que a gente pede. Acho que o torcedor tem todo o direito de reclamar, porque realmente está difícil ser corintiano. E vou trazer mais algumas informações do Botafogo, né, que é o próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver a tabela de classificação atualizada, a equipe do Botafogo está na 5ª colocação, 14 jogos, 25 pontos. Já o Corinthians está na 11ª colocação, só que já tem 16 jogos no campeonato e soma 20 pontos. Precisa vencer, apesar de ser um jogo difícil lá no Rio de Janeiro, mas o Corinthians precisa vencer para poder ficar mais próximo ali da parte de cima da tabela, pelo menos almejando uma Libertadores. Nos últimos 5 confrontos entre Botafogo e Corinthians, foram 3 vitórias da equipe do Botafogo. Na temporada passada, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, a equipe do Botafogo acabou vencendo o Corinthians, e desses 5 jogos, o Corinthians venceu 2 jogos. Já nesse recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Botafogo, eles venceram 2 pelo Campeonato Brasileiro e tiveram um empate contra a equipe do Vitória dentro da sua casa. Fora isso, foram os 2 últimos jogos do Mundial de Clubes, que eles acabaram perdendo para o Atlético de Madrid, mas acabou se classificando, e logo em seguida foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de finais. Relembrando, a partida será neste sábado, às 18h30, lá no Rio de Janeiro. Enfim, essas foram algumas das informações do próximo confronto do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários, e até o próximo vídeo.